Salve, salve família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal e vamos aqui reagir a mais um conteúdo, mais um videozinho que eu separei para vocês do canal SBT Rio, créditos totais ao canal SBT Rio, e a gente sempre vai buscar as melhores notícias e informações para você, torcedor Cruz Maltino. Pessoal, tem drone, hein? Tem drone, acompanhe o vídeo até o final que vocês saberão quem é. Pessoal, vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione suas notificações, dê a moralzinha naquele like e deixe o seu comentário também, o que vocês acharam aí desse videozinho. Vou soltar o vídeo para vocês acompanharem também esse cortezinho que eu separei para vocês. Presta atenção, tem um drone poderosíssimo, Venedrosa, né? Sim. Em relação ao jogo de volta da semifinal do Carioca, entre Nova Iguaçu e Vasco. Será onde, meninos, esse jogo? Lembrando que o mandante desse jogo é o Nova Iguaçu. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Boa Vene tarde. Casagrande. Maracanã, Volta Redonda, diga pra mim qual o local desse jogo. Quem vai dizer primeiro? Vene começa porque ele tem as informações do mandante. Muito bem, então vai Faz lá, Vene. sentido. Primeiramente, boa tarde a todo mundo aí que está nos assistindo. É o seguinte, Nova Iguaçu queria mandar o jogo no Maracanã, pensando numa renda, e de fato a renda seria muito boa para o Nova Iguaçu, estádio lotado, porque com certeza a torcida do Vasco vai comparecer para esse duelo. Porém, não vai conseguir mandar esse jogo no Maracanã. Não vai conseguir porque a dupla Fla-Flu, que hoje a dupla é responsável pela concessão no Maracanã, não aprovou, não autorizou o uso do Maracanã no domingo. E aí o Nova Iguaçu, de mãos atadas, não vai entrar numa briga nem com o Flamengo, nem com o Fluminense, não teve um outro caminho a não ser mandar esse jogo no Raulinho de Oliveira, que é em Volta Redonda. Obviamente o Nova Iguaçu não gostou, repito, pensando na renda desse duelo, que será uma renda extremamente alta. Se eu não me engano, no jogo de ida foi de 3 milhões. Né? Chegou a 3 milhões. Então, obviamente, o Nova Iguaçu queria mandar esse jogo no Maracanã, mas até porque o próprio presidente já havia dito lá no jogo de ida que queria mandar no Maracanã. Então, isso já era fato, todo mundo já sabia disso. Mas agora, nas últimas horas, o Nova Iguaçu recebeu a informação que a dupla Fla-Flu não quer autorizar, não autorizou, e tudo começou por conta de uma frase que o Vasco utilizou no uniforme no jogo de ida, dizendo que o Maracanã é de todos. E aí a gente sabe como é que está funcionando isso nos bastidores, a dupla Fla-Flu brigando com o Vasco o tempo todo na justiça por conta do uso do Maracanã. Então o Nova Iguaçu não vai entrar na briga, vai mandar o jogo em Volta Redonda e vai fazer de tudo para chegar à final e aí sim ter o valor da renda da final, que pode ser contra o Flamengo ou contra o Fluminense. Olha, o Pedrosa, quase entre aspas, assim, com o recorte do futebol, uma guerra fria. Porque se incomoda com a frase e aí faz uma ação para mostrar, ó, não gostei da frase e também então o jogo não vai ser aqui. É para mostrar o poder da dupla, talvez, ou não é por aí? Vamos lá, é por aí, tá? Mas aí, como a gente fala aqui no programa, sempre a informação antes da opinião. Vene trouxe o lado do Nova Iguaçu, ficou muito claro que o Nova Iguaçu se sentiu prejudicado por essa decisão. Agora eu tenho que trazer o lado do Vasco. O Vasco da Gama não pode entrar na justiça, como fez durante os últimos 2, 3 anos para jogar no Maracanã. Perfeito. E conseguiu todas as vezes, porque esse é um direito que está no edital. O Maracanã é um bem público e todos os times do futebol carioca podem jogar no Maracanã, contanto que não contrastem com as datas de Flamengo e Fluminense. O Vasco sempre conseguiu na justiça, brigando para jogar no estádio que é público, mandar seus jogos no Maracanã. O Vasco dessa vez não é o mandante, então o Vasco não pode entrar na justiça e conseguir esse direito, como conseguiria com certeza se o Nova Iguaçu quisesse. Inclusive o Vasco colocou sua equipe jurídica à disposição do Nova Iguaçu para ajudar nessa situação. Não tem o que o Vasco fazer. O Vasco lamenta muito esse tipo de situação, por quê? Porque não é só o Vasco que é prejudicado, Fernanda. O Nova Iguaçu, que é um time de menor expressão e que poderia ter uma renda nessa partida, uma renda que ajudaria o time no ano inteiro. A gente está falando aqui de uma oportunidade, de uma renda de mais de 3 milhões de reais, como foi na última partida. Então, é um absurdo, porque o que a dupla Fla-Flu está fazendo está prejudicando o Nova Iguaçu, está prejudicando o Vasco da Gama, está esvaziando o Campeonato Carioca, que já não tem lá seu prestígio, e é mais absurdo ainda por uma birra do Vasco ter colocado Maracanã para Todos, que é o nome da licitação do Vasco, para brigar pela próxima licitação de 20 anos do Maracanã. E o outro absurdo que eu entendo dessa situação toda é a Ferg não se meter nisso.
A Ferj, que tem o seu campeonato carioca dentro do Maracanã, que é um estádio histórico, prefere que o jogo seja no Raulino de Oliveira, em vez de se meter na briga, em vez de conseguir, de todas as formas, tentar convencer o Flamengo, porque campeonato carioca com o Maracanã à disposição tem que ser no Maracanã. A própria Ferj vai perder dinheiro com isso, porque a renda do Raulino de Oliveira vai ser infinitamente mais baixa do que a renda do Maracanã. Então, Fernanda, olha, vou ser sincero, é patética essa situação. Qualquer colega, inclusive eu peço, porque o SBT Esporte Rio sempre levanta essas pautas aqui, pelo bem do futebol carioca, isso aqui não tem a ver com clubismo, isso aqui não tem a ver com eu ser Vasco, com a gente defender o Vasco, isso aqui tem a ver com o futebol carioca. O futebol carioca está sendo esvaziado. O Vasco e o Nova Iguaçu vão jogar no Raulino de Oliveira por birra de uma dupla Fla-Flu, que mais uma vez só pensa no próprio interesse. E a federação, que poderia intervir nisso, que poderia pelo menos fazer força contra isso, mesmo o Nova Iguaçu e o Vasco da Gama querendo jogar no Maracanã, se atém, não aparece para fazer nada. Então a gente está vendo um episódio patético dentro do futebol carioca e, repito, peço para que os colegas se debrucem nessa situação, porque não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira. O Vasco briga para jogar no estádio em que ele já foi campeão brasileiro diversas e diversas vezes na justiça por conta de uma situação de uma dupla que não quer que outro clube jogue no Maracanã. E isso é um absurdo. Não é porque a gente quer, é porque está no edital. O bem público não está sendo respeitado. E mais uma vez, esse episódio, ele mostra como o Campeonato Carioca vem se tornando uma várzea ano após ano. Posso só trazer o lado da Ferj? Porque eu procurei a Ferj, obviamente, depois de ter conversado com pessoas do Nova Iguaçu. Segundo a Ferj nada pode fazer porque quem escolheu mandar o jogo em Volta Redonda foi o próprio Nova Iguaçu. Não escolheu, né? A Ferj entende que nada pode fazer nesse momento, porque o Nova Iguaçu que tomou a decisão de mandar o jogo contra o Volta Redonda. Mandar o jogo contra o Vasco em Volta Redonda. A Ferj iria brigar se o Nova Iguaçu quisesse brigar. E o Nova Iguaçu não quer brigar, nem com o Flamengo, nem com o Fluminense. E posso ser sincero? Pode. Assim, eu me coloco muito no lugar do presidente do Nova Iguaçu. Ele tem uma relação muito próxima com o Flamengo, questão de parceria, divisão de jogadores. Por exemplo, empresta jogador para a categoria de base. Vários jogadores se destacam no Flamengo após sair da categoria de base do Nova Iguaçu. Eu, talvez, no lugar dele, eu não tomaria também essa decisão de brigar com o Flamengo, porque futuramente, com certeza, ele iria perder muito mais. Agora, eu entendo o Pedrosa e eu também tenho a mesma opinião. Quem perde é o público, quem perde todo mundo é que o está produto. envolvido no domingo. Exatamente. A Ferj perde porque esvazia. Eu nem acho que vai afetar tanto o Vasco assim. O Nova de Iguaçu verdade. perde a renda, que é muito maior, obviamente, no Maracanã. O torcedor de ambos perdem, né? Porque o torcedor de Nova Iguaçu também ir para Volta Redonda é uma contramão maior, né? E o Vasco também perde porque, obviamente, é melhor jogar no Maracanã. Então, todo mundo, todos os personagens da história, da Ferj até o Vasco, o Nova Iguaçu, o torcedor e o torcedor das duas torcidas, todos eles perdem, Pedrosa. Todos perdem. Gente, não tem ninguém beneficiado a não ser a dupla Fla-Flu. Mas qual é o benefício, talvez, para a dupla Fla-Flu? O benefício é o seguinte, a gente Fernanda, já teve um momento em que teve essa briga, em que o campeonato estava no auge, o campo muito ruim, Sim. e eles tentando preservar porque gastam dinheiro e administram, e o próprio torcedor da dupla tem esse olhar. Sim. E é super normal. Você vai sempre olhar para o seu próprio clube e é por aí mesmo. Eu também olho para o meu, é normal. Mas nesse momento, qual é o motivo, né? O motivo principal é a licitação do Maracanã. Porque Vasco, junto com a W Torre e o Flamengo e o Fluminense, além da Arena 360, se eu não me engano, que é de Brasília, estão disputando a licitação do Maracanã pelos próximos 20 anos. E essa, como você bem disse, eu acho que é uma expressão perfeita, é uma guerra fria. Enquanto os clubes puderem se prejudicar nos bastidores, eles vão fazer de tudo por isso. Mas o ponto aqui não é só essa questão da licitação. Uma coisa é o Flamengo tentar impugnar o Vasco, outra coisa é o Vasco tentar impugnar o Flamengo, outra coisa é a gente prejudicar o futebol carioca. Porque quem está sendo prejudicado nessa história toda é o torcedor, é o povo, um órgão público que está sendo usado em benefício próprio, já é um processo viciado há tempos, porque essa renovação de TPU aconteceu mais de 10 vezes, e eu já falei aqui, tudo bem, naquele momento lá, a dupla Fla-Flu realmente salvou o Maracanã de não se tornar o elefante branco, isso eu concordo plenamente. Ao mesmo tempo, essa via de mão dupla, a dupla Fla-Flu também ganha muito dinheiro com o Maracanã. Então hoje o Vasco tem a intenção de administrar o Maracanã, porque tem uma reforma de São Januário à vista também, e conseguiu no edital apresentar tudo que era possível. Então depois que o Vasco colocou o Maracanã para todos, aí a dupla Fla-Flu começou a entrar com birra. Inclusive, a informação que eu tenho do próprio Vasco é que eles ligaram até para o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Gente, eu repito aqui,
Não há isenção nesse processo do Maracanã. O Maracanã ele está sendo dirigido pela dupla Fla-Flu de uma forma que não é adequada para um órgão público. E mais uma vez a gente viu o futebol carioca, chorando. Chora Nova Iguaçu, chora Vasco, chora os torcedores e a Ferdi também, mesmo respeitando essa decisão, ela não está respeitando essa decisão, porque o Nova Iguaçu não escolheu mandar no Raulino de Oliveira. O Nova Iguaçu queria mandar no Maracanã. O Nova Iguaçu foi impedido de jogar no Maracanã. E aí, a gente vê isso aí acontecer. E a gente está falando até do tamanho do estádio, né? A gente está falando do Raulino, que tem uma capacidade aí de 20 mil, né? 20 mil torcedores, e o Maracanã, que pode bater aí 67, dependendo da administração de segurança, pode bater 67 mil, 60 mil, depende de quanto que a polícia vai liberar para aquele jogo. E aí a gente está falando de uma renda que vai bater 1 milhão no Raulino numa lotação. No máximo. No máximo. Nem em São Januário bate 1 milhão. Numa lotação. Nem sei se bate. Nem sei se bate Nem também. sei se bate. E fora que a gente tem também os custos, né, da operação, isso aí dos dois. E no Maracanã batendo 3 milhões. A gente viu o primeiro jogo, que foi o primeiro, geralmente a galera vai mais no segundo. O primeiro jogo com 61 mil torcedores Vene Casagrande. Quer dizer, o Volta Redonda, que é o mandante dessa partida... O Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, que é o mandante dessa partida, jogando o jogo para Volta Redonda, ele perde menos da metade desse dinheiro. Só para o torcedor ter um pouquinho de noção. De fato, o Nova Iguaçu entra em campo hoje pela Copa do Brasil contra o Internacional e vai poupar alguns titulares. A ideia é poupar pelo menos 2 jogadores do time titular. E aí muita gente criticando a postura do Nova Iguaçu. Mas se você parar e pensar, é uma postura totalmente coerente, porque eles estão pensando no valor da renda. O valor da renda daria mais dinheiro se o Nova Iguaçu sonhasse em passar pelo Internacional. Gente, na boa, com todo respeito, o Internacional é amplo favorito. Com todo respeito ao Nova Iguaçu, os próprios dirigentes do Nova Iguaçu sabem disso, que é muito difícil passar pelo Internacional na Copa do Brasil. Então, por conta disso, eles estão priorizando o Campeonato Carioca. Ah, mas o Campeonato Carioca não dá premiação, mas dá uma renda milionária. É isso que eles estão pensando. E essa tal renda milionária, eles não terão na semifinal. Eles terão se eles chegarem a uma final, que é muito difícil, embora tenha a vantagem do empate. Isso. Eles estão priorizando isso. E eles não vão conseguir ter agora na semifinal. Os clubes, eles têm fontes de renda, né? E aí tem clube que tem a fonte de renda, venda de jogador, venda de uniforme, bilheteria. Então é isso, né, torcida? Venho trazer para vocês mais uma notícia. Daverson quer jogar no Vasco e recebeu o telefonema de Alexandre Matos, meu time do coração. O atleta de 32 anos aí já mostrou ser torcedor do Gigante da Colina em diversas oportunidades e voltou a falar sobre a chance de defender a equipe. O amor pela equipe do Rio de Janeiro não é de hoje que o atacante Daverson, que defende o Cuiabá hoje, desde agosto de 2022, após deixar o Palmeiras, demonstra aí um carinho e afeto pela equipe do Vasco da Gama, e em diversas entrevistas ele já mostrou ser vascaíno. O atleta de 32 anos aí voltou a se declarar para o clube Cruz Maltino, endossou ainda que o desejo um dia de jogar na equipe e ainda revelou que recebeu uma ligação de Alexandre Matos, o atual diretor do futebol do time. E o sonho continua vivo, porque em entrevista ao BTB Esportes ele fez uma questão de prestar respeito aí, pelo Cuiabá, mas disse que todas as letras de seu grande sonho um dia é poder defender as cores do time da virada. Respeito o Cuiabá, mas nunca escondi o meu sonho vascaíno. Meu sonho é um dia de vestir a camisa do peso enorme que tem a camisa do Vasco. Uma torcida muito apaixonada e desejo continuar sempre porque é meu time de coração. Disse aí, e o sonho possível pode chegar aí, pessoal, na janela de transferência no meio do ano, pessoal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado essa matéria. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima notícia.